com vocês! Estamos aqui, no nosso Shopping VHT, o Shopping Coração do Brás, o shopping que é apaixonado por você. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre vendas e empreendedorismo. Você que tem dúvidas nessa área, esse podcast é para você. E a nossa convidada de hoje, ela é especialista no assunto quando se diz vendas. Estou recebendo aqui a Paula Batistão. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigado, Bárbara. Obrigado por esse espaço aqui no Coração do Brás, né? Tô feliz de estar aqui, contribuir um pouquinho aqui com vocês em conhecimento. Muito bem, olha, a gente vai falar sobre vendas, que eu acho que hoje a gente tem passado aí, no nosso país, um momento muito difícil. Então, a gente vê até mesmo os próprios lojistas aqui do Brás, sobre o movimento, sobre o fluxo de pessoas, que tem diminuído muito. E eu acredito também que seja por conta do online. Para você que tem essa experiência, na área de vendas, o que você acha que tem contribuído para que as vendas tenham caído tanto nesses últimos anos? Bom, a gente tem que levar em conta algumas coisas que aconteceram no mundo, né, Bárbara? Então, pós-pandemia, realmente a forma do consumidor consumir ficou diferente. Não tem como. As pessoas, nós ficamos mais preguiçosos. Também a gente pesquisa mais. Então, concorrência, a gente pesquisa mais antes de comprar e consumir um produto e um serviço. Então, isso contribuiu bastante para que houvesse essa mudança de como comprar, quando comprar. E com isso, principalmente o comércio de rua, ele acabou perdendo o fluxo, né? Porque o comércio de rua sempre ali com as suas estratégias de trazer as pessoas para dentro da sua loja. Então, tem que se reinventar, Bárbara. Tem que haver uma reinventação mesmo, né? Por quê? Porque se não houver, o empreendedor, o lojista vai ficar para trás. Uhum. E aí, dentro dessa questão, por exemplo, de se reinventar, para um lojista que hoje tem a sua loja física aqui no Brás, o que seria um ponto-chave para ele trazer esse público que está longe, que se perdeu? O que seria uma boa dica assim, para ele? Bom, começando a falar sobre isso, por exemplo, a venda em si, vender não é você esperar, né? É você criar uma estratégia para realmente ir atrás do seu cliente. Porque hoje o cliente virou ouro. É ouro hoje um cliente. Por questão de concorrência, por questão das pessoas que não estão mais na rua vendo, comprando. Os shoppings também estão vivendo isso. Os grandes shoppings estão vivendo isso, né? Então, é preciso se reinventar, Bárbara. É preciso. Além de toda a estratégia que existe na loja, de você ter uma música ambiente, de você ter um lugar para sentar, principalmente aqui no Brás, né, onde as pessoas andam muito. Se você tiver ali 2 cadeiras, você tiver uma poltrona, vai fazer diferença, porque às vezes essa pessoa está acompanhada de outra pessoa e essa outra pessoa está muito cansada, não quer esperar e ela acaba impedindo mesmo que aquela outra pessoa compre. Então, acaba perdendo o cliente. Então, algumas coisas, o cheirinho, o bom atendimento no presencial, principalmente quando o cliente entra. Olha, o cliente é ouro. Ele entrou, eu tenho que atender ele da melhor forma possível. E outra coisa são as estratégias digitais mesmo. Então, independente do tamanho da loja, independente do tamanho do negócio, tem sim que investir no digital. Porque as pessoas hoje... Eu mesmo, muitas vezes eu mando mensagem para uma loja, né, aqui mesmo do Brás, mando mensagem para fazer alguma pergunta, para perguntar sobre horário, para perguntar sobre atendimento e não há uma resposta rápida. E aí o que eu faço? Vou para outra loja ou vou buscar uma loja de departamento. Então, os pequenos negócios acabam perdendo para grandes negócios. Né? Uma vez eu estava perguntando para uma pessoa, né, conversando sobre um negócio com ela, e eu falei, quem são os seus concorrentes? Ela, eu não tenho concorrentes. Não, pensa quem são seus concorrentes. E ela colocou ali, a pessoa da esquina, a pessoa do lado, a pessoa... Tá, mas... E grandes lojistas, grandes lojas de departamento? Ah, não são meus concorrentes.
são seus concorrentes. São. Então, precisa pensar em tudo isso, Bárbara. Se reinventar, sim. Ir para o digital, sim. Tá? Trazer uma experiência para o presencial é importante, ter a experiência, ser diferenciado, isso também faz a diferença no atendimento e na venda. E até as pessoas, por exemplo, não, as grandes lojas não são meus concorrentes, mas essas grandes lojas parcelam em milhares de vezes. Ela te dá condições, muitas vezes te dá um cartão que você pode fazer da própria loja. Sim. Onde você vai, às vezes até com o nome sujo, né? Que Sim. a gente fala, né? Essa loja libera ali um limite pequeno, mas libera. Então, aquela loja não quer perder esse cliente. Sim. Então, ela vai fazer de tudo para que aquele cliente realmente compre. Claro que existem grandes marcas que hoje, assim, as propagandas falam por si só, né? Os próprio boca a boca fala, mas você que é pequeno tem que ter, eu acho que essa expertise, né? E hoje eu acho que o que peca muito é o atendimento. O atendimento. A gente vê que as pessoas não estão interessadas em atender bem, elas estão interessadas em só cumprir o horário dela, o horário, 4, 5 horas, acabou, vou embora agora. Né? O que você, como um empreendedor, né? Um empreendedor está assistindo a gente, que tem ali aquele monte de funcionário, que tá difícil de fazer o cara ser motivado. O que ele pode fazer para motivar esse vendedor? Bom, a gente fala assim que o vendedor ele é motivado pela comissão. O vendedor ele não pensa ali no salário fixo que ele vai ter, porque isso é o básico. Ele é motivado pela comissão, pela premiação e por reconhecimento. Então, isso, quem é especialista em vendas, trabalha com vendas, ele não tá. É você buscar uma pessoa que não tá ali só para tapar buraco. É uma pessoa que não está ali somente para fazer um papel. Não, é uma pessoa que realmente ama vender. Ela tem isso, né? Eu faço parte de uma comunidade de mulheres e ali a gente tem mulheres que trabalham com vendas, em todos os tipos de vendas. E são pessoas que dedicam a sua vida a aprender técnicas de venda, a fazer cursos, a se profissionalizar todos os dias e falar sobre as estratégias. A gente faz reuniões para como eu vou prospectar melhor, como eu vou criar estratégia melhor. Por quê? Porque a gente entendeu que é uma carreira. Então, você buscar pessoas que são apaixonadas pelo atendimento, pelo cliente, pelo negócio, isso vai fazer diferença, Bárbara, do negócio do empreendedor. Então, buscar essas pessoas com um perfil de comunicação, com um perfil de abordagem, que não tem medo de abordar as pessoas, que consegue criar uma conexão rápida, né? Eu aprendi com um grande comunicador, ele fala assim, olha, para que a gente se conecte com uma pessoa, a gente precisa de 3 itens para se conectar com aquela pessoa. Então, se você conseguir, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, né, que morava na mesma região onde eu moro. Eu falei, nossa, eu moro ali. Ou eu já morei naquele lugar. Ai, que legal, você conhece tal coisa. Me conectei com ela. A segunda coisa, essa pessoa também tinha filho da mesma idade que a minha. Então, assim, os problemas são os mesmos, né? Então, já me conectei com aquela pessoa. E um produto, um serviço que ela gostou, que eu também gosto. Então, já me conectei. Então, assim, vendas é também conexão. É conexão. Então, tem que haver uma conexão ali daquela pessoa, daquele vendedor. Então, o empreendedor, quando vai contratar um vendedor, ele precisa ver alguns atributos que aquele vendedor tenha, né? E, além disso, uma pessoa que seja capacitada mesmo. Então, você pode fazer uma experiência, fazer um teste e você trazer um pacote ali de comissionamento para esse vendedor. Isso é importante, sabe? Criar um pacote de comissionamento, de premiações, para que você possa também reconhecer aquela pessoa também no seu dia a dia, porque muitas vezes ela não chegou no 100%, mas ela chegou no 70%. Então, ela fez um esforço, ela precisa ser reconhecida por isso. Então, é importante também o empreendedor pensar nisso, porque aquela pessoa vai ser ali a pessoa que vai estar do lado dele todos os dias e é a pessoa que vai fazer o gol, né? Eu costumo falar que o vendedor é quem faz o gol. É verdade, né? E a gente sabe isso, né? Mas assim, olha, após... você ter esse vendedor, ele é um vendedor que tem esse diferencial, você falou, legal, adorei esse vendedor, vai ser meu carro-chefe.
ele vai e faz ali aquela primeira venda e você entende que você tem um cliente ali muito em potencial. Como é que esse vendedor ou esse dono da loja, empreendedor, enfim, conseguiria ali manter um relacionamento de longo prazo com esse cliente? O que faz, além dessa primeira conquista, fazer o cliente fidelizar? Bom, no ramo, eu trabalhei muito no ramo de tecnologia, no vender no B2B, que é você vender, empresa vendendo para empresa. E a gente tem algo bem legal ali, que é um vendedor, um consultor, especialistas em contas estratégicas. Então, é uma pessoa que cuida de uma carteira de clientes estratégicos. O que são esses clientes estratégicos? São aqueles clientes que trazem mais dinheiro para casa. Então, a gente pode trazer isso para o B2C, que é o lojista que vende para o consumidor final. Então, ter uma pessoa, vamos se dizer, Paulo, eu tenho 2 pessoas ali. Bom, trabalhe com essas 2 pessoas, mas uma delas, coloque ela para cuidar desses clientes estratégicos. Dessas pessoas que você conseguiu mensurar que ela sempre está comprando. Ela tem potencial para comprar. Então, cria uma carteira de clientes estratégicos. Uma carteira significa o quê? Contatos, tá? De clientes estratégicos, onde esse vendedor vai se relacionar justamente com essas pessoas. De enviar o catálogo, enviar fotos, até criar realmente um grupo exclusivo no WhatsApp com essas pessoas, com essas contas premiums que a gente possa falar, entendeu? Clientes premiums, onde ele possa falar diretamente com essas personas, tá? E cuidar desses clientes, Bárbara. Eu acho que esse relacionamento, assim, dos grupos, isso funciona super, né? Super, Esses grupos super. VIPs. E aí colocar descontos, essas coisas, fazer umas ações voltadas para essa pessoa, porque ela quer se sentir importante, Sim, né? quer se sentir. O cliente, ele quer ter essa importância de você chegar, o cara saber seu nome. Eu acho fantástico quando você passa numa loja e fala, ai, Bárbara, vem aqui. Nossa, faz tempo que você não compra aqui. Ou, nossa, olha, chegou uma novidade, né? Eu tenho uma loja... Na verdade, é uma loja, uma fábrica, né, de bolsas de couro, enfim. E eles nem vendem muito para a pessoa final. Mas, assim, sempre eles me mandam, toda semana, novidade. Vira e mexe, eu tô indo lá comprar alguma coisa. É isso. Porque eu me sinto importante. Quando eu vou lá, eu sou muito bem atendida. Então, às vezes você fala, poxa, eu poderia até comprar de uma loja mais cara. Poderia até ter, né, uma bolsa de uma marca mais cara. Mas você... acaba optando por a loja que você se sente mais acolhido. Sim, acolhido, não tem como. E você pode, se a demanda for muito alta dessa loja, desse vendedor, a loja também pode ter ali uma IA fazendo isso, tá? Usar a tecnologia, ter um bot, uma IA, fazendo isso mesmo. Por quê? Hoje, os especialistas de tecnologia e tudo, a gente consegue treinar uma IA, tá? Com todos os dados do seu negócio, para que você consiga falar com o seu cliente. Então, vamos se dizer, esse grupo exclusivo, esses clientes exclusivos, essa própria IA enviar de forma ativa promoções que aconteçam, né, peças. Por quê? Porque você consegue colocar o mapeamento daquela pessoa, o dia do aniversário dela. Então, são muitas informações que você consegue treinar a IA para que ela possa fazer ali aquele disparo, tá? E aí, você pode programá-la para que, dependendo das respostas dela, entre ali um atendimento já humanizado, personalizado, que já entraria o vendedor. Então, a gente tem plataformas dessa de IA já prontas para isso, tá? Porque você precisa ter uma pessoa ali para treinar, uma pessoa que conheça do negócio, o próprio dono, para que ele insira ali as informações. Então, é algo que, enquanto os vendedores estão trabalhando, fazendo outras coisas, né, a tecnologia está trabalhando, falando com clientes. Porque a tecnologia vai estar falando com clientes. Então, se você não tem um super time, você precisa ter a tecnologia ali para te ajudar nessa conversa diária, principalmente com esses clientes potenciais, Bárbara. Às vezes as pessoas acham que têm medo, né, de usar a tecnologia, Sim. né?
Porque fala, mas será que isso vai dar certo? Será que as pessoas não vão falar, é um robô que tá falando comigo? Olha, Bárbara, vou te falar. Eu vira e mexe estou em feiras de tecnologia, né? Eu gosto de tecnologia e vira e mexe eu estou em feira de tecnologia vendo tecnologia para vendas, conversão de vendas, para canais de WhatsApp, Instagram, Facebook. E eu vou te falar, muitas vezes a gente está conversando com pessoas e a gente não sabe, a gente está conversando com IA. Eu vou te dar um exemplo. Tinha um grande empreendedor falando sobre uma tecnologia e ele integrou uma IA no WhatsApp dele, né? Integrando no WhatsApp dele, ela ajuda. Por quê? Tecnologia vem para ajudar, para resolver um problema. É isso, tá? E ele entendeu isso. Bom, qual que é o meu problema? Muitos clientes falando comigo, me chamando no WhatsApp. Eu não dou conta de falar com todo mundo. Então, ele treinou essa IA e colocou isso no seu WhatsApp. E aí, ele contou uma história que a IA conversou até com a namorada dele. Mentira. Sim, porque eles tinham marcado uma viagem e ele tinha esquecido dessa viagem. E ela falou assim, amor, tá tudo certo para nossa viagem, que ia ser depois de um mês, né? A nossa viagem, tudo certo. Ele, que viagem? E era uma viagem internacional. E aí começou a briga. E ele falou que ele estava num evento e ele se perdeu e não respondeu mais ela. Ele só sabe que depois, no final, a conversa foi assim. Ai, tá bom, amor, eu agradeço, eu vou sozinha, tudo, a gente se vê, eu te amo muito. Por quê? Porque a IA ficou conversando, discutindo o relacionamento com a namorada. Olha, uma boa estratégia para quem não gosta de DR. Então, o que eu quero dizer sobre isso? A tecnologia está aí para resolver os problemas. O lojista precisa ter os seus canais. WhatsApp, há muitas integrações para serem feitas no WhatsApp, principalmente o WhatsApp Business, dá para fazer, tá? Instagram, Facebook, tudo tem que usar os canais digitais, site, tudo. Porque se não usar, Bárbara, você vai perder o cliente por falta de um atendimento. Sabe? E às vezes é um primeiro atendimento, é uma resposta rápida, que ele quer saber se tem no estoque, qual é o preço, qual é o tamanho, qual é o horário. E não dá para ficar esperando alguém ter boa vontade para responder simples perguntas. Então, são simples perguntas que você já consegue automatizar as respostas de um bot, de uma inteligência artificial. E aí sim, entra um atendimento humanizado ali para atender esse cliente. Legal. Assim, hoje a gente vê que muitas empresas já dão essa primeira resposta, né, automática. Algumas já até falam, olha, por exemplo, loja que a gente não vende no varejo. Então, se você não for comprar no atacado, não é interessante para você. Então, é muito bem legal. É isso, já faz uma qualificação, entendeu? Por quê? Porque você precisa ter um funil realmente para fazer uma qualificação, para que você realmente acaba retendo o seu cliente ideal. Porque a gente sabe que vem muitos curiosos aí, né? Vai entrando muitos curiosos. Mas nessa curiosidade também há como você qualificar e, às vezes, o que entrou como curioso, você converter em venda. Essa acho que é o segredo e talvez a parte mais difícil, né, de você transformar. Mas eu acho que dá para você fazer, né? O vendedor, que ele é aquele vendedor mesmo, que é nato. Quem nunca entrou numa loja e comprou porque o vendedor falou, nossa, esse cara foi tão legal, essa mulher foi tão legal comigo, eu vou levar um negocinho aqui, né? Então, esse encantamento, ele vem mesmo, eu acho que é super importante, né? E esse encantamento tem que ter também no digital, Bárbara, né? A gente conhecer também o perfil, por isso que hoje as empresas estão realmente gastando dinheiro para entender, né, a forma que o seu cliente consome. Que horas ele entra no site, que horas ele entra no Instagram para ficar vendo. Que horas, que momento, porque são nesses momentos que essas pessoas precisam receber essa mensagem. Então, te dar um exemplo. Eu estava vendo os casos, a gente está querendo trocar de carro na família, tal. Estava vendo alguns casos, fiz uma consulta. Falei ali com o IA, falando com o IA, ela mostrando tal e tudo. Beleza. Deixei de falar, tal, adormecemos ali o projeto, tal. Ontem eu recebi uma mensagem, e é uma mensagem de uma IA. Olha, Paula...
né? Faça como o fulano de tal, que estava buscando há tanto tempo seu automóvel, isso, aquilo. Olha, veja aqui alguns modelos para ver se te agrada. Aí eu cliquei, fui ver os modelos, falei, me agrada. Por quê? Porque eles mapearam o que eu estava buscando, né? Então, assim, são essas coisas que pode ser que a pessoa ali fala, então, vou comprar. Olha isso, eu não estava esperando. Ou era isso que eu precisava para ter um look para eu ir para uma reunião, né? E assim, se a gente vê que a grande maioria, principalmente aqui no Brasil, a grande maioria do consumidor, do cliente, são mulheres, a mulher tem um jeito de consumir diferente do homem. Então já conta como que a gente pode diferenciar aí na hora de atender a mulher e o homem dentro das suas diferenças aí. Bom, a mulher, no atendimento, ela quer ser bem atendida. Seja no presencial, seja no digital. É como você falou. Bom, muitas vezes eu entrei numa loja, eu não queria comprar, eu não ia comprar nada, mas por causa do atendimento daquele vendedor eu comprei. Por quê? Porque a gente gosta de ser mimada. A gente gosta de ser percebida, né? Verdade. E o que eu percebida, que eu falo, não é você entrar, a pessoa entrar na loja e falar assim, pois não, e que eu posso te ajudar. Não é simplesmente isso, né? Eu estava essa semana numa feira, semana passada numa feira, né? E eu estava ali fazendo abordagem, né, para a empresa e tudo. E a maioria das pessoas já vinha apresentando o produto, mas eu chegava na pessoa e falava, o que você está buscando aqui nessa feira? O que você está buscando, o que você quer encontrar? E eu não estava nem falando do meu serviço, do meu produto. Uhum. Eu quero encontrar tal coisa, tal coisa, tal coisa. A pessoa já está se abrindo comigo. Sim. Tá, mas e aí? O que você encontrou de bom? Eu encontrei isso. Por quê? Porque quando você faz o cliente falar, ele já dá as pistas daquilo que ele quer e daquilo que ele busca. Para isso, você precisa fazer pergunta. Então, quando entra ali uma mulher, principalmente mulher, que gosta de ser percebida, que gosta de ser notada, né? Que gosta... Às vezes você pode comentar, nossa, amei o seu brinco. Nossa, amei o seu look. Você já desmonta a pessoa, já. Principalmente a mulher. Ou se tá com filho, você já fala com o filho, já dá uma bala, já chama para um espaço ali. São coisas que fazem a diferença. O homem não, o homem gosta de praticidade. O homem quer praticidade, o homem quer lugar para sentar, o homem quer cafezinho, entendeu? O homem quer desconto. A mulher também, a mulher gosta de negociar, mas o homem quer praticidade. Às vezes eles nem mesmo pedem desconto, eles gostam de praticidade, eles não gostam de pensar muitas vezes no look. A grande maioria dos homens, né? Hoje a gente tem homens diferenciados, né? Mas a grande maioria, ele gosta já que você mostre as opções que tem. Às vezes para ele, ou às vezes para aquilo que ele vai buscar. Olha, você perguntar como que é a sua companheira, quem que você vai presentear, né? O que ela gosta de usar. Então, você fazer perguntas bárbaras faz a diferença para você entender. Logicamente que existe já, né, um padrão no homem e na mulher de consumir, mas cada pessoa é única. Mas a mulher gosta de ser percebida, a mulher gosta de você entender e, às vezes, a venda, ela também é emoção, né? Então, quando a gente compra, por exemplo, e conquista aquele look que eu gostaria de conquistar. Por quê? Porque eu quero fechar um negócio, ou eu quero agradar a pessoa que eu vou estar junto com ela. Então, não fale só sobre a roupa, o sapato, mas fale sobre o momento que a pessoa vai estar com aquele look. Isso é importante, né? Trazer a memória da pessoa para ela não esquecer. Olha, eu usei esse look no casamento, eu usei esse look no batizado, né? E aí você sempre vai lembrar daquela loja, daquele momento, né? Então, atrelar a venda a momentos também, mais ou menos isso. Sim, a momentos. É importante, porque toda vez que a gente vai ver uma foto de algum momento que a gente participou, quando você acertou ali naquele look, você vai olhar e falar, nossa, eu acertei, foi de tal loja, né? E quando você está bem com aquilo que você está vestindo também, carregando, as pessoas também começam a perguntar, da onde é? Da onde é? Da onde é? Da onde é? Entendeu? Então, isso também faz com que você seja ali, o cliente seja a propaganda ambulante mesmo do seu negócio, né?
Quais são, assim, os maiores erros que você vê, principalmente na área do digital, por exemplo, uma loja, uma empresa que tem um Instagram, por exemplo? Quais são os maiores erros que as pessoas cometem ali na hora de colocar o seu produto para vender? Você também, que é formado em marketing também, tem esse know-how também. Quais que são os erros mais, assim, que as pessoas fazem e que não pode ser cometido? Bom, eu vejo assim, as pessoas acham que, eu tenho um Instagram, eu tenho um Facebook, né? Mais Instagram. Eu vou sair ali postando de qualquer jeito, né? Eu vejo muitos Instagrams assim. A pessoa posta, não coloca texto, não coloca informação nenhuma. Gente, é lógico que as pessoas vão começar a perguntar: quanto custa? Tem esse tamanho? Tem isso? Tem aquilo? Gente, se puder, coloca o máximo de informações possíveis, tá? Logicamente, tem os seus concorrentes ali para saber, mas uma peça ou outra, coloque alguns valores, coloque sobre os tamanhos, ou não só, chama no inbox, chama no inbox, chama no inbox. Eu não chamo. A pessoa já desiste. Perdeu a venda para mim. Desiste, entendeu? Já desiste. Então, assim, quando você fazer as suas postagens, seja ela em vídeo, seja postagens ali, dê o máximo de informações possíveis. Tá? Logicamente que algumas postagens você pode fazer para chamar esse cliente, para pedir mais informações e tudo. Mas a grande maioria, coloque o máximo de informações possíveis, entendeu? Por quê? Porque isso também ajuda na decisão da compra também, tá? Então, acho que... E dá aquela filtrada também, né? Porque se o cara também tá só procurando preço, por exemplo, ele olha lá, já vê o preço e fala, não é para mim. Não é para mim. Ok, sim, né? Você deixa ali de ter todo um trabalho da pessoa chegar até o preço e a pessoa falar, tá bom, obrigada, eu vou ver. Né? Então, eu acho que o preço é uma das coisas que eu vejo assim, mais falhas que as pessoas fazem, de não colocar o preço, né? Ou, por exemplo, a pessoa tem o Instagram e hoje você acha que é importante, uma pessoa que tem uma loja online, ter também o e-commerce ou não? Isso não faria ela vender mais ou menos? Bom, hoje, dependendo da estrutura do negócio, né, ele ter um e-commerce próprio pode ser muito caro para esse negócio, tá? Então, ele pode fazer as vendas via WhatsApp mesmo, criar os catálogos dentro do próprio ferramenta, para que ele consiga converter aquilo em venda, tá? Se o negócio ele tem uma maturação, já tem um crescimento bem legal no digital, é legal sim ele ter um e-commerce. É legal ele contratar uma pessoa, ter uma pessoa que vai criar as estratégias ali de venda e também ter todo o brand, todo o visual mesmo daquele site, tá? E assim, toda empresa que vai fazer, por exemplo, uma campanha no Google e tudo, ela precisa ter um site. Então, se ela não tiver um site... hoje as pessoas acham assim, não precisa ter um site. Gente, abrir um negócio, faça o site. Faça o site. Porque quando você quiser criar uma campanha no digital, você vai precisar ter um site. Porque senão você não consegue converter e o Google ele não libera para que você tenha ali as campanhas. Então, é fundamental você ter um site ali, você ter as redes sociais. Mas é um passo a passo, tá, Bárbara? Para o negócio, tá? Mas acho que o principal é a ferramenta mesmo do WhatsApp. Eu sei que a gente está falando sobre marcas aqui, nem sei se a gente poderia falar, mas o WhatsApp é uma das principais ferramentas mesmo para que haja uma conversão de vendas. Eu acho que é o aplicativo que talvez a gente mais usa, né? Sim. O brasileiro mais usa. Sim. Então, acho que é super importante você levar isso para o teu negócio também, porque, querendo ou não, é uma pessoa que vai trabalhar para você de graça, né? Que a gente brinca, fala, né? Sim. É um funcionário, né? É um funcionário, você pode criar vários catálogos ali. Então, você pode estar ali, por exemplo, no Instagram e você trazer esse cliente já para o seu WhatsApp de forma automática, né? Então, cair já lá um atendimento para ser atendido dentro do WhatsApp. Tem gente que costuma também ver muito status do WhatsApp, né? Para algumas pessoas é meio dinossauro, mas muita gente vê status do WhatsApp. Eu não posto nada nos meus status do WhatsApp, eu esqueço completamente. Eu conheço muitos negócios, Bárbara, que vendem através só do status. Só do status. Só aquilo que coloca no status. Então, eu vejo assim, até pelas minhas contas mesmo. Eu tenho, né, posto alguma coisa nas minhas redes sociais e tudo. Tenho essas pessoas tanto nas minhas redes como no WhatsApp. Elas não comentam
nas redes sociais, mas comentam no status do WhatsApp. Então eu entendi que é um canal que eu não posso sair, que eu tenho que estar. Porque talvez o momento que aquela pessoa veja aquele status seja um momento diferente que ela veja ali, né, todos os stories. Eu acho que o WhatsApp a gente acaba olhando toda hora, né? Não é toda hora que você vai entrar no Instagram ou que você vai entrar no Facebook. Então, o WhatsApp tá o tempo todo, você tá o tempo todo com ele aberto ali, né? Sim. Então, assim, faz diferença mesmo, seja qual for o tamanho do negócio. Paula, comecei hoje, né? Me tornei MEI, comecei hoje, abri um Simples Nacional, o que for, comecei. Vamos lá, vamos estruturar todos os departamentos mínimos. Então, o dono ali da loja, que eu falo, não é o dono, né? Ele é o gestor de negócios. Tá. Então, ele precisa entender sobre marketing, ele precisa entender sobre vendas, ele precisa entender sobre fluxo de caixa, ele precisa entender sobre liderança, porque ele vai liderar pessoas. Tá? Então, e ele precisa saber de negociação, porque ele vai negociar um estoque, ele vai negociar compra e venda, então ele precisa ter um conhecimento, dominar. Paulo, ele não tem, vai estudar, vai buscar. Ele precisa ter, porque senão ele não vai conseguir fazer a gestão do negócio dele. Eu acho que um dos maiores problemas também é as pessoas muitas vezes vincular a sua vida pessoal com a sua vida profissional, né? No sentido assim, abrir uma loja, então eu vou usar a minha conta pessoal e aí vira uma bola de neve que a pessoa não consegue, uma hora ela... Eu fiz isso na minha primeira loja, acabei fechando, porque eu deixava tudo num lugar só. Sim. E aí acabava misturando e uma hora eu já não sabia mais o que era da loja, o que era meu. Sim. Foi um dos meus maiores erros, assim. Sim. Foi esse. Porque você perde a rastreabilidade. Você não sabe se o seu negócio realmente está virando. E hoje é simples você abrir uma conta CNPJ. Hoje é simples você abrir um MEI, começar abrindo um MEI e depois você transformar esse CNPJ. Então, há uma simplicidade. E até para que quando você, por exemplo, consiga ter os meios de pagamento ali para o cliente, né, você ter o CNPJ vai ser fundamental. Por exemplo, quando a pessoa for fazer um Pix para você, é uma conta CPF, ela já vai ficar com o pé atrás, entendeu? Então, você precisa também criar uma credibilidade ali para o seu negócio. E tem várias instituições, Bárbara, que ajudam nisso, tá? Para que você realmente consiga ter um negócio mesmo de verdade, sem misturar, como você falou. Hoje você participa de uma associação? Sim, hoje eu estou ali na Associação Comercial de São Paulo. A Associação Comercial de São Paulo é uma entidade centenária, mais de 130 anos. Né? Eles começaram em São Paulo, ali naquela região do Pátio do Colégio, da Sé, pela necessidade o quê? Foi crescendo a classe empreendedora, né? E eles precisavam criar alguns critérios de dar o crédito, né? Como vai ser o crédito para o cliente comprar? Porque existia naquela época a caderneta. Então as pessoas compravam e as pessoas deixavam para pagar depois. E como naquela época, como hoje, tem os bons pagadores e os mal pagadores. Então, para realmente proteger a classe empreendedora, foi criada a associação comercial. Então, eles foram criando vários mecanismos. Por exemplo, o antigo SPC Serasa foi uma criação da associação comercial. Legal. O MEI é uma criação da associação comercial, né? O portal do MEI, tudo que se refere ao MEI. E a associação comercial, como muitos pensam, acha que é uma entidade pública. Não, é uma entidade privada sem fins lucrativos. Então, é a casa do empreendedor. Então, ele faz toda a formalização do empreendedor e tem vários serviços e produtos ali para ajudar esse empreendedor a crescer, a se organizar, né? E fora uma série de eventos e tudo. Como eu falei, né? O empreendedor precisa conhecer sobre negócio, sobre venda, sobre isso. Os networks. Então, é bem legal o trabalho que a associação comercial faz. E muita gente nem conhece esse trabalho, né? Nem sabe que tem esse trabalho. E é super bacana. Então, depois você pode acessar aí, né? As redes, a Associação Comercial de São Paulo. Isso. Você pode buscar tanto no Instagram como no LinkedIn, né? ACSP, A de amor, C de casa, SP de São Paulo, né? Oficial, que está no Instagram.
né? E ali eu também falo sobre o SEMAC, Bárbara, que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. O que seria isso? É um serviço, sabe quando a gente recebe aquele tipo de informação? Ah, esse é uma resolução extrajudicial. Sim. Extrajudicial. O que seria isso? São acordos fora do judiciário tradicional. A gente sabe que o nosso judiciário hoje, né, para qualquer tipo de processo ali, leva em torno de 6 anos a 8 anos. E às vezes houve uma questão societária, você, né, empresário, você tinha um sócio ali na sua loja e acabou que aconteceu alguns conflitos, vocês levaram isso para o judiciário e às vezes o negócio fechou e ainda não houve ali uma sentença, um acordo. Então, a Câmara, ela faz esses tipos de acordos. Acordos trabalhistas, acordos de todos os tipos, onde você tem de forma privada e sigilosa. Isso que é importante, né? Então, é um dos trabalhos que a associação oferece ali para os empreendedores também. Queria que você deixasse aí uma palavra de motivação para quem trabalha com vendas e que está super desmotivado, que está desanimado, que está recebendo aí só uma notícia, né? O tempo todo, governo, dólar e nananana. Queria que você deixasse essa mensagem de encorajamento, porque todos nós somos vendedores, né? Então, a gente precisa estar motivado. Não é todo dia que a gente está motivado. Então, dentro das suas experiências, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e está passando por isso. Não, legal. Bom, eu tenho aprendido com uma galera aí, mas eu vejo bastante, né, os ensinos do Flávio Augusto. E ele fala assim, Bárbara, que o empreendedor ele tem que empreender e cuidar do seu negócio independente do governo que está. Né? E a gente não pode esquecer que se há uma galera que está reclamando e falando de tudo que está ruim, tem uma galera que está vendendo, tem uma galera que está crescendo, tem uma galera que está aumentando os dígitos ali da sua conta. Então, primeiro, reclamar não vai adiantar. A reclamação, né, já é provado, ele esgota as nossas forças. Então, tira a reclamação do seu dia a dia. Eu tenho ensinado algumas pessoas isso. Transforme a reclamação em gratidão. Seja grato, sabe? Olha aquilo que você tem e seja grato. Transforme os problemas em desafios. Eu tenho um problema, eu tenho desafios, tá? Eu tenho um desafio para essa semana, eu tenho um desafio para fazer aqui com a equipe do meu trabalho, eu tenho um desafio. Por quê? Porque quando a gente entende desafio, nosso cérebro, ele entende completamente de problema, porque problema parece que é alguma coisa pesada, é alguma coisa que eu tenho que fugir. E muitas vezes a gente foge de alguns problemas e a gente acha que eles vão ser resolvidos sozinhos. Não, tá? Então comece com os desafios mais complicados. Esses são aqueles que você precisa superar. Então acho que gratidão, superar desafios e acordar, né, com a intencionalidade de você saber, bom, eu acordei. Deus me deu essa oportunidade de acordar hoje. Então, eu preciso fazer o meu melhor para esse dia. Porque o que nós fazemos no presente vai refletir no amanhã, no nosso futuro. Então, se hoje eu estou reclamando que eu estou com falta de algumas coisas, sem algumas coisas, vivendo algumas situações que eu não queria viver, você pode ter certeza que lá atrás você deixou de ter uma atitude, de semear o que você gostaria de colher hoje. A gente é muito imediatista, Bárbara. Muito, 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 muito. O brasileiro, nós somos imediatista, né? Então, a gente precisa, né, ter intencionalidade para o nosso dia a dia. O que eu vou viver? Não, às vezes você não precisa de um aplicativo, não, para você colocar tudo que você vai fazer no dia. Às vezes num papel mesmo. Coloca ali o que você vai fazer no seu dia, tá? E cumpra tudo aquilo. E termine o seu dia falando, bom, eu consegui cumprir tudo isso. Quando você chega no final do dia, que você vai sentar lá no seu sofá, na sua cama, tomar seu banho, você vai falar, bom, eu produzi. Eu produzi. Então, eu sei que eu vou colher o fruto do que aquilo que eu estou semeando. Então, é isso. Acho que eu deixo essas 3 coisinhas aí. Gratidão, superar os desafios e intencionalidade. E eu sempre faço a última pergunta aqui. Aí já é uma pergunta mais pessoal. Como você gostaria que as pessoas lembrassem da Paula Batistão? Bom, eu gostaria que... Sempre eu me preocupo com isso, mas eu quero que as pessoas... lembre-se de mim como
aquela pessoa que me ajudou a me erguer. Então, eu tenho esse dom de erguer as pessoas, tirar a pessoa ali daquele estágio, às vezes, que ela está dormindo, que ela está caída. Então, a Paula é aquela pessoa que me ergueu, que me deu força. E a Paula é aquela pessoa que me deu uma ideia. Eu sou pessoa de ideia, né? Então, eu vejo uma oportunidade, eu falo, não, por que você não faz isso? Deus me deu criatividade. Então, eu gostaria que as pessoas lembrassem isso de mim. Muito bom, muito bem. Olha, quero te agradecer. Muito obrigada por toda a experiência. Nossa, aqui. Passou rápido. Passou muito rápido. Tá vendo? Ela falou 40 minutos. Meu Deus, o que eu vou falar em 40 minutos? Olha aí, já acabou. Pois é, espero que você também aí do outro lado tenha gostado. Deixa suas redes sociais também para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Sim, olha, gente, agradeço muito pela oportunidade, tá? Me procura ali no Instagram, @apaulabaptistão, tá? Me procure, me chame, você é empreendedor também, que precisa, né, organizar a sua operação de vendas, entre em contato comigo. Paula, preciso contratar pessoas, preciso criar um fluxo aqui de vendas, como que eu faço, como que eu vou queimar meu estoque, o que eu vou fazer de promoções. Pode me chamar, porque a gente faz uma consultoria aí para você também. Muito bom, um beijo para vocês, nossos apaixonados de plantão, e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.